Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1. É só para nós embasarmos, então, aí mais este vídeo para este canal abençoado pela sua presença aqui e também um canal, de certa forma, abençoador, presenteador, para você também aí ter pelo menos algumas noções, né, dos assuntos teológicos, né, e tudo mais. De vez em quando nós estamos batendo um papo aqui muito legal sobre alguns assuntos importantes e esse não será outro. Nós vamos falar um pouco baseado em Adão, né, baseado no livro de Gênesis, capítulo 1 e 1, acerca de Adão. Nós vamos falar um pouquinho, rápidas palavras, sobre o aspecto da salvação, livre-arbítrio, livre agência. Qual é a diferença desses conceitos, né, de livre-arbítrio, livre agência, liberdade de escolha? Adão tinha, não tinha, o homem é totalmente depravado, como diz o calvinismo extremado. Ou existe alguma coisa que, de certa forma, alguma coisa boa no homem, né? Então essa é a nossa ideia principal aqui neste momento. Eu já inicio falando com vocês que a ideia da escolha pressupõe a possibilidade de erro. E aqui está um conceito quase que filosófico, né? Eu, pelo menos na minha humilde compreensão, nunca ouvi ninguém falando esta frase, né? Eu acredito que seja, assim, pelo Espírito de Deus, cunhada à minha pessoa neste momento, né? A ideia da livre escolha implica na possibilidade do erro. E aqui está uma das dificuldades muito grandes do calvinismo entender essa questão da liberdade de escolha, né? Ora, se eu tenho uma liberdade de escolha, eu posso escolher de maneira equivocada. Escolhendo de maneira equivocada, estaria Deus, sabendo da minha escolha, errando nessa ideia de colocar-me com liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, digamos assim? Então, este é um ponto que o calvinismo, de certa forma, levanta esta possibilidade, dizendo então que o homem não tem liberdade de escolha, não tem livre-arbítrio. O que ele tem, na realidade, é uma livre agência, né? Ou seja, há uma soberania de Deus, e aqui nós também concordamos, porque Deus é soberano, mas nem por isso ele é um tirano. E aqui é que nós discordamos, portanto, entre calvinismo e arminianismo, o conceito dos aspectos da salvação de Jacó Armínio e de João Calvino, né? Então, nesse conceito, eu acredito que um Deus que é soberano, não necessariamente ele precise ser um Deus também tirano, um Deus carrasco, um Deus que vai fazer do ser humano uns verdadeiros bonecos. Nesse sentido, eu entendo que o homem tem liberdade de escolha, com possibilidade do erro, né? Porque aí é uma responsabilidade que o homem traz para si. Por esse motivo, nós entendemos que há tanto a soberania do homem, quanto também a soberania de Deus, melhor dizendo, quanto também a responsabilidade do homem em poder ter a salvação ou não. A partir do momento em que o homem se aproxima de Deus, porque é isso que Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus, e assim ele chegará a vós. Ou seja, aí a partir deste momento, então, nós entendemos que o homem, naquele instante em que aceita Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, se ele quiser, ele entrega a sua vida de verdade. E neste ponto, um verdadeiro cristão, ele perde esta liberdade, né? Esse livre arbítrio para entregar-se por inteiro
nas mãos de Deus. Isso é o que Paulo vai falar, se não me falha a memória, para a igreja da Galácia, né? Aos Gálatas ele vai dizer, se não me falha a memória, Gálatas capítulo 2, ele vai dizer: agora já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Ou seja, tudo que Paulo fazia era mediante a escolha do próprio Espírito de Deus. Paulo não fazia absolutamente nada que não fosse escolha de Deus, absolutamente nada. Por que ele agia desta forma? Ele agia desta forma porque ele entregou o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus. Mesmo assim, você mesmo lê comigo alguns textos que o próprio apóstolo Paulo escreveu, dizendo: agora digo eu e não o Senhor. Isso implica dizer também numa liberdade de escolha, uma liberdade de expressão que o próprio Espírito Santo legou ao apóstolo Paulo, dizendo, inclusive mostrando para nós que não há aqui um conceito de marionete. Então, nós temos que compreender, povo de Deus, que Adão ele já possuía uma liberdade de escolha. Livre-arbítrio, liberdade de escolha são os mesmos, são nomes diferentes, nomenclaturas diferentes para um mesmo tema, né? Qual é a diferença? A diferença é que agora inventaram, né, já há um tempo aí há o conceito de livre agência, como se esse tipo de expressão não retirasse o conceito da soberania de Deus. Só que no meu ponto de vista, no nosso parecer, do modo geral, a maioria dos arminianos consideram a soberania de Deus, a presciência de Deus, né? a onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe tudo, Deus sabe por antecipação, Deus conhece todas as coisas, né? Então isso nós estamos a par, estamos unidos neste ponto. Qual é a diferença aí? A diferença está na relação da nomenclatura. Livre-arbítrio e livre-agência são só dois nomes para um mesmo conceito de liberdade de escolha. Adão esteve com liberdade de escolha. Adão tinha liberdade de escolha uma vez que Deus colocou no meio do jardim um fruto que era do conhecimento do bem e do mal, e esse fruto não poderia ser comido, e foi dada esta ordem ao casal para que não comesse. Assim ele tinha liberdade para comer ou não, tanto é que ele foi e comeu do fruto. Repare que em Adão não havia o aspecto do pecado, como nós temos hoje. Hoje nós caímos porque a nossa inclinação está para o mal. Essa que é a desculpa de quem peca, de quem erra, de quem cai. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Adão pecou então, se ele não tinha o conceito da maldade, o aspecto da maldade? Em Adão estava muito pelo contrário. O sopro da vida, o sopro do Espírito. O Espírito do homem estava entrelaçado 100% com o Espírito de Deus. Por que Adão caiu? Por causa de um efeito externo, que aí sim, por causa esse efeito externo, que era da serpente, que induziu Eva, ou seja, eles caem por indução, eles caem por tentação. É por isso que em toda a Bíblia Sagrada há uma preocupação da tentação, porque a tentação é que vem o conceito da queda. É por isso que o apóstolo Tiago vai falar que Deus, junto com a tentação, nos dá o escape. Então é nesse sentido, com a tentação, Adão caiu porque foi ludibriado pela serpente. Então esse conceito está relacionado diretamente ao conceito da liberdade de escolha. Adão não tinha, ou seja, quando ele cai, você tem então a queda do homem. A queda original, que vai fazer com que o que o apóstolo Paulo fala tenha sentido, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Entenda que esta destituição não seria necessariamente uma depravação total, mas uma ideia aqui
no sentido de, deixa eu ver se eu posso, se eu consigo fazer com que você entenda, a queda do homem proporcionou ao apóstolo Paulo falar no Novo Testamento que todos pecaram, ou seja, a totalidade ali está no nível das pessoas, e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, a presença de Deus de maneira plena, como era no Éden, o homem não vai usufruir mais. Mesmo o homem mais santo que estiver no nosso meio, ele não usufrui mais desta glória plena como foi no Éden antes do pecado. Então eles estão destituídos. Agora, o conceito dessa destituição não significa depravação total, uma vez que dentro do homem ainda repousa o pneuma, o ruach, o sopro, é uma partícula da glória de Deus que está dentro do homem. Então, se assim como o pecado entrou no homem e o fez ter uma inclinação para o mal e a maldade, assim no início de todas as coisas o Espírito Santo de Deus que estava dentro do espírito do homem fazia-o ter inclinação para o bem e a bondade. Então isso não foi perdido de maneira plena também, né? Senão nós não teríamos nenhum acesso a Deus, nenhum acesso, ninguém chegaria a Deus. Entenda que o pastor é um pastor calvinista, pastor Paulo, esqueci o nome dele agora, meu Deus, pastor Paulo Júnior, né? Pastor Paulo Júnior, ele escreveu que se o homem o homem não tem possibilidade de chegar a Deus sozinho, né? Ele dita isso, né? Em um dos seus vídeos, o homem não tem possibilidade de chegar a Deus sozinho, porque, segundo ele, se Deus deixasse que o homem escolhesse a salvação, ninguém se salvaria. Por isso que há uma depravação total e o homem não tenha parte alguma no projeto da salvação, no aspecto da salvação, o homem não tem parte alguma, né? Então, se Deus deixasse somente o homem com a escolha da salvação, ninguém se salvaria. Isso segundo uma visão de um pastor calvinista, tá? Pois o homem tornou-se depravado e para sempre afastado de Deus. Então, calma aí, se eu estou falando que o homem está para sempre afastado de Deus, né, eu tenho que explicar isso direito, porque senão eu anulo, eu fecho a porta da salvação, porque o homem tem que ter, inclusive, mesmo se eu não acreditasse no livre-arbítrio em si, eu tenho que ter o homem entendendo que Jesus veio em carne, habitou entre nós, e que ele é o Salvador do mundo. Então isso já é a ideia do crer. O homem tem que crer em Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Então isso já é liberdade de escolha. O homem ou fica no mundo ou vem para Jesus. Isso já é liberdade de escolha. Só que o que eles não falam, né, na maioria das visões dos calvinistas, que o homem é totalmente depravado, não tem parte alguma na salvação, e que se Deus deixasse somente para o homem fazer, ninguém se salvaria, o sentido inverso tem que ser falado também. O sentido inverso é que se Deus sozinho pudesse, né? Se Deus sozinho, por outro lado, se ficasse apenas na conta de Deus, né? Não havendo resistência da graça, ninguém se perderia. Se ficasse somente na conta de Deus o aspecto da salvação, não havendo resistência da graça, ninguém se perderia, porque Paulo falou para Timóteo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a minha pergunta é, por que Deus não salva todas as pessoas se o desejo de Deus é que todos sejam salvos e o desejo de Deus não pode ser usurpado? Porque existe um padrão bíblico para a salvação, que é crer. E quem é que crê? Quem aceita a fé em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Então isso significa que o homem tem a liberdade de escolha,
Mas Deus é soberano e a sua própria sabedoria pressupõe esta liberdade de deixar que o homem venha por amor, venha e entregue sua vida a Jesus por amor, por devoção, por contrição, por quebrantamento, né? E aí sim, neste aspecto, nós entendemos que Adão tinha a sua natureza divina, mas também existia nele a sua natureza física. Ele não possuía, ele não conhecia o mal e a maldade, né? Mas ele caiu por indução e ele poderia ter rejeitado o fruto como o próprio Deus havia o mandado. Mas a sua liberdade, a liberdade que Deus deu, fez com que ele caísse. Por isso, o livre-arbítrio pressupõe a possibilidade do erro. Não pressupõe o erro, pressupõe a possibilidade do erro. E na possibilidade deste erro é que Deus iria ver se Adão amava mais os prazeres carnais do que ao próprio Deus que o criou. E, mais uma vez, nós vamos ver em João, 1 João, que Adão, na realidade, amou mais aos prazeres, porque ali estava embutido em Adão os 3 pilares de um pecado, como é descrito no livro de João: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então Deus possa continuar abençoando a sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você, e nós acabamos de ver um pouco dos conceitos de soteriologia a partir de uma visão superficial do calvinismo e do arminianismo a partir de Gênesis 1:1 com relação a Adão. Ok? Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu estou grato pela sua vida e peço carinhosa e respeitosamente que você curta, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações, coloque em todas. E aí, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Canal Galardoar de Ensino. O ensino de presente para você.